Bem, pessoal, deixa eu te falar aqui o parágrafo 4º do 57. Dá uma olhadinha no que ele fala. Ele diz assim: cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro. Oi, peraí. Lembra que a sessão legislativa começa no dia 2 de fevereiro, não é isso? 2 de fevereiro começa um trabalho oficial. Mas olha, vida de deputado e senador não é fácil. Um dia antes deles começarem a trabalhar, um dia antes eles se reúnem, dia 1 de fevereiro, 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse dos seus membros. Olha só, deputados e senadores não tomam posse no dia 1º de janeiro, mas sim 1º de fevereiro. E a eleição das respectivas mesas. Como assim, Nelson? Eleição das respectivas mesas. Você deve lembrar, deixa eu mostrar aqui no Google para você, deputados e senadores, deixa eu botar aqui. Deputados e senadores, vou botar aqui, mesa do Senado. Imagem. Deputados e senadores, pessoal, eles estão... Vixe, Maria, apareceu logo o Renan. Ó, essa foto aqui ficou massa. Alguns desses caras aqui sentam numa mesa diretora acima dos demais. Já notou? Já notaram? Alguns deles ficam num patamar hierárquico, digamos assim. Hierárquico não é não, mas um patamar acima dos outros. Cadê? Deixa eu fechar aqui. Alguns desses camaradas, a maioria fica na geral, a maioria fica na pipoca. Ó, aqui, ó, essa foto ficou muito legal. A maioria fica na pipoca, tá vendo? E num degrauzão bem acima dos demais, nós temos a chamada mesa diretora. Lá na Câmara não é diferente. Mesa diretora da Câmara. Na Câmara não é diferente. Cadê imagens? Ó. Mesa diretora da Câmara. Tá vendo? A pipoca aqui, ó. E nesse patamarzão, a mesa diretora. Percebe? Tem uns pipoqueiros aqui atrás também, mas sentadinho mesmo, ó. Tá faltando até alguém aqui. Cada casa tem a sua respectiva mesa diretora. E essa mesa diretora é escolhida um dia antes da sessão legislativa começar. Dia 1 de fevereiro. É a chamada sessão preparatória. E lá eles vão escolher, vão dar posse aos membros. Os membros vão tomar posse na Câmara, os deputados, no Senado, os senadores. E eles vão separadamente escolher seus membros da mesa diretora. A mesa diretora da Câmara é escolhida como acontecia lá na escola, com os líderes de classe. Lembra? O líder de classe. Na minha escola tinha eleição, a nossa turminha fazia eleição para ver quem era o líder de classe. O representante de classe. Nós tínhamos o representante de classe, o vice-representante e o vice-esportivo. Vê que negócio chique. Chique demais. E deputados e senadores não é diferente. Os senadores vão lá e escolhem. Pessoal, quem é que vai ser o nosso presidente? Quem é que vai presidir? Quem é que vai ser o vice, o segundo vice, o primeiro secretário? São 7 membros, 7 anões, membros da mesa diretora. Dá uma olhadinha no que diz o parágrafo 3º do mesmo artigo, antes de a gente ver a composição. Parágrafo 3º não, desculpe, estava no 4º, parágrafo 5º. Ele diz assim: a mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado e os demais cargos exercidos alternadamente pelos ocupantes dos cargos equivalentes, blá, blá, blá. Nossa, por isso que é tão difícil estudar a Constituição pelo texto da lei. Como assim, Nelson? Vamos por partes. Cada casa, segundo o parágrafo 4º, escolhe a sua mesa diretora, certo? E essa mesa é composta, saiba, por 7 membros, 7 anões. Eu tenho, na mesa da Câmara, por exemplo, o presidente da Câmara, e eu tenho 2 vice-presidentes, o primeiro vice e o segundo vice. Eu tenho o primeiro secretário, o segundo secretário, o terceiro secretário e o quarto secretário. Se algum desses faltar, não tem problema, tem o suplente. Mas o suplente não faz parte da mesa. O suplente é um pneu step. Suplente é suplente. Certo? Quem é que faz parte da mesa mesmo da Câmara? O presidente, 2 vices, 4 secretários. Presidente, 2 vices, 4 secretários. Presidente, 2 vices, 4 secretários. Ok? Ok? Ok. Tá bom? No Senado é igualzinho. No Senado eu tenho o quê? Um presidente, 2 vices, 4 secretários. Tá bom?
O que é que diz o parágrafo 5º, Nelson, que você acabou de ler? Olha para cá. A mesa do Congresso. Opa, lembra que eu tenho a Câmara e o Senado. Cada um com sua mesa. Eleitos internamente entre eles. Acho que foi Heitor que fez uma pergunta muito boa por e-mail. Ele disse assim, Nelson, nem me lembro qual foi a pergunta, mas a resposta eu lembro muito bem. O presidente da Câmara tem que ser brasileiro nato. O presidente da Câmara tem que ter 35 anos de idade, porque ele está na linha sucessória da presidência da República. Deputado não tem que ser nato. O presidente da Câmara tem que ser nato. Senador não tem que ser nato. O presidente do Senado tem que ser nato. A gente falou isso lá em nacionalidade. Mas mais do que nato, eles têm que ter 35 anos de idade. Por quê? Porque o presidente tem que ter 35. Deputado não tem que ter 35, basta 21, mas o presidente da Câmara tem que ter 35. Por quê? Porque está na linha sucessória da presidência da República. Mas, Nelson, as duas casas às vezes se reúnem, você falou. As duas casas se fundem. Eu falei fundem. É verdade, as duas casas formam o Congresso Nacional. E aí, meus amores, o que acontece é, quando as duas casas... Opa, peraí, aqui, ahá. Quando as duas casas se reúnem, deixa eu sair da sua frente, olha. Cada casa individualmente tem a sua mesa. 7 anões aqui, 7 anões aqui. Quem escolheu esses caras? O próprio Senado, internamente. Quem escolheu esses caras? A própria Câmara, internamente. Sabendo disso, quando as duas casas se reúnem, elas formam o Congresso Nacional. E agora preste atenção. O que diz o parágrafo 5º é, será o presidente do Congresso aquele que ocupar a presidência do Senado. O presidente do Congresso é o presidente do Senado. O presidente do Senado também será presidente do Congresso. O primeiro vice-presidente do Congresso será o primeiro vice-presidente da Câmara. Fiz um jogo de cores para você. O segundo vice-presidente do Congresso será o segundo vice-presidente do Senado. O terceiro vice-presidente do Congresso... Terceiro, não, desculpe, né? Não existe terceiro vice-presidente. O primeiro secretário do Congresso é o primeiro da Câmara. E você já deve ter notado, olha, que eu vou alternando, eu vou costurando. Senado, Câmara. Senado, Câmara. Segundo secretário do Congresso, adivinha? É o do Senado. Terceiro do Congresso é o da Câmara. Quarto do Congresso é o do Senado. Note que a mesa do Congresso começa e termina pelo Senado. O Senado tem o presidente e os números pares. Segundo secretário, segundo vice, quarto secretário. A Câmara tem os números ímpares. Primeiro vice, primeiro secretário, terceiro secretário. Ok? Quando esse parágrafozinho diz assim, cadê? Chururu. Quando esse parágrafo diz assim, ó. A mesa do Congresso, as duas casas em conjunto, será presidida pelo presidente do Senado e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara e no Senado. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é, desses 14 membros, 7 da Câmara, 7 do Senado, eu vou pegar desses 14 membros e fazer a fusão para montar a mesa do Congresso. Presidente do Senado, primeiro vice da Câmara, segundo vice do Senado, primeiro secretário da Câmara, segundo secretário do Senado, terceiro da Câmara, quarto do Senado. Difícil isso. Difícil é o texto da Constituição. Aí eu confesso, aí eu reconheço. Ler aquele parágrafo, entender aquilo ali, se você não for da área de direito principalmente, é uma zona. Mas agora, não ficou lindo e fácil? Cara, lindo e fácil. Maravilha. Todos eles entram para um mandato de 2 anos, proibida a recondução. Simples assim.